Bem, pessoal, falar sobre descongestionante nasal. Por que ele é tão criticado, né, como um cilada, um problema que você vai ter no longo prazo usando ele? Mas porque é um dos remédios mais vendidos em todas as farmácias, em especial no período que o clima esfria, que está tempo frio, que você está gripado, né, está corizando, né? E você usa ele, sente aquele alívio instantâneo. E a gente sabe que muita gente utiliza, inclusive médico, né? E a gente tem essa sensação, né, de quem tem alergia ou de quem está gripado, de ter uma dificuldade grande para respirar, que dificulta o seu sono, e de repente você usa um remédio que alivia aquilo instantaneamente. Mas por quê? Todo vídeo que você colocar aqui médico vai estar criticando, vai estar falando do risco, vai estar te falando do problema que isso pode causar, mas porque é um dos remédios mais vendidos nas farmácias e você entender mais ou menos a lógica por trás disso, né? Vamos lá só para você entender. Toda vez que a gente fala de remédio que deve ser usado para melhorar essa parte respiratória, melhorar o quadro de quando você está com a coriza, com alergia, sempre vai vir à tona os descongestionantes nasais. Se você for, eu estou meio corizando, estou meio gripado e preciso de uma medicação, você vai na farmácia e vão te recomendar um descongestionante nasal. Mas se você for no otorrino, se você for no seu clínico geral, no seu médico, ele vai criticar, vai falar, cuidado, isso pode dar um problema no longo prazo. Então tem um modelo aqui anatômico, vou mostrar aqui para vocês só para você entender. Então a gente tem essa parte aqui, que é justamente o nosso nariz, que habitualmente quando você está gripado, quando você está corizando, o que que acontece? Isso aqui fica congesto, ou seja, você não consegue respirar direito, porque essa parte aqui sua, nasal, o ar não está entrando direito, né? Então toda vez que isso acontece, por que isso acontece? Porque você tem uma secreção aqui, algo que está irritando seu nariz, forma essa secreção, inflama essa parte do seu nariz e isso faz com que você tenha uma dificuldade respiratória. Ou seja, se você coloca uma substância que causa vasoconstricção, que reduz essa parte vascular, obviamente você vai sentir um alívio e vai melhorar a quantidade de secreção nessa região. Porque para ter secreção, para formar secreção, para ter o processo inflamatório, precisa de sangue nessa região. Ou seja, o descongestionante, ele funciona por isso. É algo tópico que quase instantaneamente, ali depois de poucos segundos ou minutos, você melhora a sua parte respiratória. Mas qual o grande problema disso? É que isso vem com a consequência no longo prazo. Na hora você sente o alívio, isso pode durar até alguns dias, só que depois de um tempo seu corpo é como se ele fosse acostumando com isso e começa a ter o efeito rebote, ou seja, o que era para aliviar vai lá, dali para frente e piora. Claro que o ser humano é imediatista, então você começa a ter um problema respiratório, o que é que você vai fazer? Coloca aquilo e alivia, e você vai se sentir aliviado. E você acha que aquilo vai se repetindo, e realmente vai se repetindo durante um tempo. Mas depois você vê um efeito rebote. Além disso, né, esses vasoconstrictores são absorvidos também por essa parte que é muito vascularizada e cai na sua corrente sanguínea. Então, muito cuidado para quem é hipertenso, porque isso pode agravar e piorar a pressão arterial. Mas, se você não for hipertenso, se você usar isso, o que é que vai acontecer? Você vai sentir melhor um dia, 2 dias. Isso é um cuidado muito grande para quem tem alergia. Quem tem alergia fala o tempo todo, eu estou viciado em descongestionante, porque você faz melhor. Aí depois de um tempo, aquele tempo que você precisa de utilizar vai ser menor. E você começa a usar, e chega uma hora que fica pior e você já não tem remédio para usar. Ou seja, toda vez que a gente fala de descongestionante, a gente vai falar o quê? De algo por uso transitório. Por pouco tempo você usar para aliviar essa sua parte respiratória e quanto você melhora o tratamento. Ou seja, eu estou com a gripe, pode ser que você precise, está algo muito incomodando, você está conseguindo dormir, o médico te passe ali por pouco tempo. Use uma vez só à noite, use ali por pouco tempo. Aí, ok, vai aliviar, vai melhorar e dificilmente vai seu corpo entrar a se acostumar com aquilo. Porque é o tempo de um problema respiratório seu que você está melhorando. Agora, se você continua e começa a usar de forma recorrente, o que é que vai acontecer? Seu corpo vai se acostumar. Então, quem tem alergia, muito cuidado a isso. Quem está com quadro respiratório, também muita atenção. Porque tem que tratar a causa inicial enquanto isso melhora. E além disso, aquela secreção, aquela limpeza, ela tem um papel no seu corpo de aliviar, tirar aquilo. Por isso que todo médico recomenda essas lavagens nasais, que você coloca aqui no nariz com soro. Tem de várias marcas, mas basicamente é um soro fisiológico que lava o nariz. Por que é um soro fisiológico? Por quê? Por ser uma solução salina, ele ajuda a eliminar aquela secreção, ajuda a aliviar. É mais chato, não vai ter efeito tão instantâneo, tão imediato, mas é muito mais duradouro e não tem consequência no longo ou no curto prazo. Por isso que a gente fala, lave várias vezes, cada 4 horas, a cada 3 horas, isso não vai te prejudicar. Obviamente, né, tudo que você fizer em excesso pode dar um prejuízo, mas é muito, muito raro, não compara com o descongestionante. Então a gente fala ao paciente, lava o nariz, amanhã ao acordar, à noite antes de dormir, 1 a 2 vezes ali durante o dia, porque você vai estar tirando aquelas impurezas. E normalmente,
ou quem tem alergia, ou quem está gripado, aquela secreção vai saindo e acumula de forma menor. Muito cuidado para não fazer muito forte, e às vezes tem paciente que sente o ouvido entupir, tudo isso que fez muito forte, né? Muito cuidado também com a substância que você coloca. É melhor você comprar, eu sei que é um pouquinho mais caro, ou você compra um soro fisiológico, ou você compra várias soluções que tem, né? Não vou fazer propaganda de nenhuma, mas só para você entender, que é uma que eu tenho aqui, meu filho estava corizando por esses dias, são esses aqui. Tem um monte de marca, é um salzinho que você coloca dentro do frasquinho com uma água. Geralmente a gente recomenda uma água filtrada, uma água fervida, uma água limpa. Coloca nesse frasquinho e vai, ó, aplicar na parte do nariz. É super simples, né? Toda vez que você compra isso, né, tem geralmente um modelinho te explicando a posição da cabeça que você faz, tudo isso. Tem um vídeo aqui também explicando como fazer a lavagem nasal para você entender, tá bom? É muito, muito importante você fazer essa limpeza. É muito importante você ter cuidado com o descongestionante. Usar descongestionante demais vai te prejudicar no longo prazo. Usar de forma sem orientação médica pode te prejudicar. Pode alterar a pressão arterial e o principal, pode dar efeito rebote. E sempre tem que entender a causa. É uma gripe só, é só uma coriza, é algo transitório, sem dúvida aquilo vai melhorar, não vai te causar problema. Agora, se você ficar fazendo isso de forma recorrente, pode ter certeza. E eu canso de ouvir pessoas, conhecidos, parentes, né, que falam, eu fiquei viciado nisso, e uso o tempo inteiro. Às vezes você vem em consulta, a pessoa ali 30 minutos com você, pega da bolsa e passa no nariz que ela não está conseguindo respirar direito. E você vê, são pessoas geralmente assim, que tem atopia, tem alergia, então meio que ela se acostuma, acham que é normal, de tempo em tempo ela está passando isso no nariz. Muito cuidado. Usar a lavagem, tranquilo, pode lavar, é simples de fazer, limpa e vai melhorar também sem grandes efeitos, tá bom? Então, voltando aqui para resumindo para vocês, descongestionante, uso crônico, é sim uma cilada, é sim um problema. Muito cuidado e atenção se você, se um parente seu, se um neto seu está o tempo todo passando isso, porque isso é um vasoconstrictor que vai dar consequências, tanto no corpo pela absorção como local, principalmente o local. Esses pacientes, eles têm sangramento, eles têm incômodo, eles têm um efeito rebote, eles têm um vício, uma dependência desse descongestionante. Muito cuidado. Lavagem de soro pode lavar à vontade, né? Óbvio, tudo em exagero pode prejudicar, mas ali no momento agudo, você está muito corizando, você está muito incomodado, lava quando está em casa ao acordar, ali no meio do dia, no final da noite, pode fazer a cada 6 horas, geralmente isso não vai te causar problema nenhum. Vai limpar, vai dar o alívio, né? Sem grandes consequências, tá bom? Além disso, o mais importante é entender qual a causa, por que seu nariz está aqui. Por exemplo, se for alergia, tem que tratar a alergia. Não adianta só ficar fazendo descongestionante nem lavando, isso não vai resolver o problema. Vai ter que tomar, às vezes, um antialérgico, algum remédio para melhorar isso. É uma gripe, é uma coriza, vamos ver. Já melhorou, já tem ali 72, não, está há muito tempo, será que tem uma sinusite, alguma relação? É importante você tratar a causa. Os rinovírus entram na cavidade nasal e se ligam aos cílios das células epiteliais. Vou mostrar como fazer a lavagem nasal com soro. Aplique no nariz e deixe drenar. Pronto, é simples e alivia a congestão.